Chegou o momento da pregação da palavra. Se eu pudesse, eu daria a oportunidade a todo mundo. Mas o tempo não nos permite. Mas fica no óleo. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Fechamos os olhos. Senhor, fala conosco nessa noite. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, onde fala sobre a tempestade que os discípulos, juntamente com Jesus, enfrentam. E é aí aonde está o segredo, é enfrentar a tempestade, mas com Jesus. Os irmãos conhecem a história e sabem muito bem. O texto diz que o dia já era tarde. E então Jesus, ele diz para os seus discípulos: vamos passar para outra margem, para o outro lado. Porque já era tarde e Jesus tinha ensinado o dia inteiro para a multidão. Ele tinha feito milagres. E então ele decide se isolar, se retirar um pouco por causa da multidão. Enquanto tem gente que gosta, de multidão. Jesus, ele é diferente. Ao invés de ele ficar com a multidão, recebendo aplausos, ele decide se isolar, se retirar um pouco para um lugar isolado, juntamente com seus discípulos. Porque ele sabia até que a maioria não estava ali por causa de quem Jesus era, mas pelo que ele fazia. O interesse da multidão não era em ter um compromisso com Jesus, em segui-lo, mas era receber milagres, bênçãos. Não era em ouvir simplesmente a palavra de Deus, apesar de Jesus aproveitar e ensinar.
É por isso que nos cultos de doutrina tem pouca gente. Mas pesquisa no celular algumas, não vou dizer pregações, palestra, onde o lugar é lotado de pessoas e a pessoa ali que está na frente, ao invés de pregar a palavra de Deus com totalidade, assim como ela é, começa a inventar profecias, começa a falar coisas que Deus não falou. Aí o povo gosta. Agora, dizer se arrependam, mudam de vida, Jesus está voltando, é poucos que vêm para ouvir esse tipo de pregação. Mas Jesus disse, passemos para outra margem. E eles foram. Jesus entrou no barco e os seus discípulos seguiram ele. Só que durante a jornada, eles enfrentaram uma tempestade. No mar soprou um vento e formou uma grande tempestade. De modo que o barco que eles estavam começou a encher de água. E eles ficaram desesperados. Lembrando que ali estavam alguns homens que eram pescadores. Estavam acostumados em andar sobre o mar. E eles percebem a seriedade do problema. Eles percebem que o que eles estavam enfrentando ali era caso de vida ou morte. Mas a pergunta é, então por que Jesus ele não se desesperou? Ao contrário, ele foi dormir na popa do barco. É porque Jesus sabia que não era a sua hora. É porque Jesus ele sabia que tinha uma missão para ele cumprir aqui. Irmãos, o nosso tempo só chega quando Deus permitir. Glória a Deus. Se for de Deus, Ele vai levar a pessoa e Ele sabe a razão. Qual é o melhor? Mas se nós estamos aqui ainda, irmãos, é porque nós temos algo para fazer. Aleluia. Jesus, ele não se preocupou, não se desesperou. Ah, irmão Mike, ele era Deus. Que é o quê? Mas lembrando que ele era 100% Deus e também 100% homem. Inclusive, ele estava dormindo porque estava cansado. É claro. Tinha passado o dia ensinando, andando. Ele estava cansado. Mas ele não se desesperou durante a tempestade. Então os discípulos foram acordar ele, dizendo, Senhor, Senhor, não importa. Não se importa com a gente. Nós vamos morrer. O barco está enchendo de água e o Senhor aí dormindo. Como é que pode? O Senhor não se importa com a gente? É o que muita gente fala quando está passando por um momento difícil. Quantas vezes não falamos, Senhor, o Senhor não se importa comigo. Estou passando por essa situação e o Senhor sabe que é tão difícil e o Senhor não vê. Mas o silêncio de Deus não é a ausência dele. Glória a Deus. E Jesus, ele se levantou, repreendeu o vento, acalmou o mar. E o mar se aquietou. A tempestade foi acalmada. E houve uma grande bonança. E os discípulos admirados, temerosos, eles vão dizer, mas como é que pode?
Antes Jesus diz: por que é que vocês são tão tímidos? Por que é que vocês não têm fé? A fé de vocês é pequena. Eu pergunto, como está a sua fé aqui esta noite? Como está a nossa fé, irmãos? O Senhor está perguntando, por que sois tão tímidos? E os discípulos, mas como é que pode? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O interessante, irmãos, é que os discípulos nunca ficaram tão surpresos como agora. Eles haviam visto Jesus expulsar demônios, curar enfermos. Mas quando eles viram Jesus acalmar aquela tempestade, eles ficaram perplexos, admirados. Como é que pode uma coisa dessa? Ele mandou o vento, ele mandou o mar se acalmar e se acalmou. Repreendeu o vento e o vento foi embora. É porque Jesus ele tem autoridade sobre a natureza. Glória a Deus. Então, irmão Maicon, quais lições nós podemos aprender aqui nessa passagem? A primeira coisa que eu anotei e eu queria compartilhar com os irmãos é que Jesus está no barco, irmãos. Jesus está no barco. Muitas vezes, por causa dos momentos difíceis, pensamos que o Senhor ele nos abandonou. E principalmente quando ele demora a chegar. Quem é que não se lembra de Marta e Maria quando mandaram chamar Jesus? Lázaro estava enfermo. Aí Jesus só chegou depois que ele morreu, depois de 4 dias. Aí quando Jesus chega lá, vão dizer, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Glória a Deus. Muitas vezes pensamos que o Senhor nos abandonou. Quem nunca passou por isso, um dia vai passar. Porque um dia o céu fica de bronze, irmãos. Deus ele fica em silêncio. A gente clama e nada, não sente nada. Mas até o silêncio de Deus é resposta. O silêncio de Deus é resposta. Ele age no tempo certo, irmãos. Ele não nos abandonou. Não importa o tamanho da luta, tamanho da tempestade. O homem ele pode nos deixar, pode nos abandonar. Glória a Deus. Mas o Senhor não, irmãos. O Senhor jamais nos deixará. Glória a Deus. Se existe um momento em que o Senhor não nos deixa, é quando estamos enfrentando tempestades. É quando estamos enfrentando tempestades. Porque Ele diz, eu estou aqui. É só me chamar. É só clamar. Quando Deus vai falar para Josué, Moisés, o meu servo é morto. E agora é você que vai conduzir o meu povo até a terra prometida. Irmãos, ser sucessor de alguém que tinha uma grande intimidade com Deus, a ponto de falar com Deus face a face, não é fácil. Veja o tamanho da responsabilidade que Josué tinha ali, em conduzir aquele grande povo até a terra prometida. Mas o que é que Deus ele vai dizer para Josué? Não temas, eu serei contigo. Aleluia. Não temas, eu estou contigo. Irmãos, isso é mais do que suficiente para acalmar a nossa alma.
Porque, glória a Deus, isso aqui não estava aqui anotado não, irmãos. Porque muitas vezes o que precisa ser acalmado nem sempre é a tempestade. É o nosso coração, é a nossa alma. E o Senhor, Ele nos acalma com a sua palavra, dizendo em Isaías 41:10, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, Glória eu a te Deus. ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. Deus, Ele nos sustenta, irmãos, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. A segunda coisa, a tempestade vem mesmo com Jesus presente. Jesus estava no barco e a tempestade veio. Isso mostra que o fato de nós sermos seguidores de Jesus não significa que as tempestades não vão vir. Ah, se não vem. Asaf, que era um salmista, ele quase se desviou da presença do Senhor quando viu a prosperidade dos ímpios. Ele disse, como é que pode? Eu aqui sirvo a Deus e só passo por luta, e os ímpios aí fora só vivem prosperando, vivem bem, até na morte não tem aperreio. Como é que pode? É difícil ou não é, irmãos? A pessoa servindo a Deus e só vir luta, enquanto aqueles que não servem parece que não sofrem, parece que não sabem o que é momentos difíceis. Porque o fato de Jesus estar no barco não significa que nós não iremos passar por altos e baixos. E o que é que pode ser tempestade? Tempestade é todo tipo de provação, doença, crise financeira, luto, entre outras coisas, perseguições. Mas o que é que Jesus disse, irmãos? Os irmãos conhecem. No mundo tereis Aflições. mas tende, Bom ânimo. eu venci o mundo. Glória a Deus. Mas Jesus está no barco, irmãos, mesmo na tempestade. A tempestade vem, mas Ele está presente. A terceira coisa é que a nossa fé é provada na tempestade, irmãos. As tempestades mostram o quanto nós confiamos em Deus. Sim, as lutas que nós passamos no dia a dia revelam o quanto nós confiamos em Deus. E os discípulos, eles tiveram uma atitude sábia, que foi se aproximar de Jesus, se achegar a Jesus, pedindo socorro. Mas o próprio Jesus disse que a fé deles foi pouca, pequena, porque não confiaram. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele prova a nossa fé, irmãos. Ele quer saber o quanto nós dependemos dEle. É por isso que Ele permite situações adversas, para ver se nós confiamos nele de verdade. Por que é que muita gente desiste quando vem as tempestades? Porque não confiam nele. Não sabem que Deus quer o seu melhor. Não sabem que Deus está no controle de tudo e todas as situações. Os irmãos percebem que só foi a tempestade se levantar
que os discípulos foram até Jesus pedir ajuda a Ele. E quantos não lembram de Jesus quando eles estão passando por momentos difíceis? Quantas pessoas não oram mais quando a porta se fecha, quando a doença vem? Aí tem gente com o joelho no chão, clamando misericórdia. Porque Jesus é especialista em usar as circunstâncias para nos aproximar dele. Glória a Deus. O que é que Deus ele fazia com o povo de Israel quando eles se afastavam dele? Deus, ele permitia as nações inimigas para que oprimissem o povo de Israel, para que eles se lembrassem de Deus e se voltassem para Ele. Então, irmão, não fica perturbado, temeroso quando você estiver enfrentando uma tempestade, porque a tempestade tem propósito. Glória a Deus. É porque Ele quer te atrair. É porque Ele te quer por perto. Bendito seja o nome do Senhor. Ele quer a gente por perto, irmãos. As tempestades, elas são inevitáveis, elas vão vir enquanto nós estivermos aqui. Enquanto Jesus não vier, ou não descansarmos no Senhor, nós vamos passar por momentos difíceis. Mas, irmãos, é interessante nós lembrar que há tempestades, que há situações que são consequências do que nós fazemos. Eu vou repetir. Há momentos que vêm que são consequências das nossas ações. Glória a Deus. Que foi o que aconteceu com Jonas, quando fugiu do chamado de Deus na sua vida. Ele foi até o porão dormir. E o que Deus fez? Fez o vento soprar no mar. E formou uma grande tempestade. Para Jonas voltar a cumprir seu chamado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então que nós venhamos tomar cuidado com as nossas decisões, com o que nós fazemos, porque todas elas vão ter consequências, sejam boas ou ruins. O que o homem planta, ele colhe. É a lei da semeadura. E por último, irmão, Jesus, ele tem o controle de tudo. Jesus, ele tem o controle, irmão, de toda a situação. No final de tudo, Jesus, ele acalmou a tempestade. Jesus se levantou, falou ao vento, falou ao mar, e tudo se acalmou. E depois, o que veio? A bonança. Após essa tempestade que nós estamos enfrentando aqui no mundo, irmãos, vai vir a bonança. Vai vir glória. Vai vir a vitória. E qual é a vitória? A volta de Jesus. Aleluia. Nós vamos chegar ao nosso destino, que é o céu. Eu já falei aqui, eu gosto de falar, irmãos. Lá o nosso corpo vai ser transformado. Esse corpo sujeito a enfermidades, que adoece, que murcha, vai ser transformado como o corpo de Jesus. Seremos semelhantes a Ele e veremos face a face. Irmão Maico, então por que é que ele está falando isso? É para você não desistir. É para nós não pular do barco. É para nossa fé não morrer. Glória a Deus. Porque se Ele permitiu essa situação, é porque Ele sabe que nós podemos suportar.
E o que não podemos fazer, Ele vai fazer em nosso lugar. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tem poder, irmãos. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Não existe problema grande para Ele. Não existe causa impossível para o nosso Deus. Ele não depende de conselhos humanos. Ele não depende de entrevista, de relatório, para saber quem o irmão Maicon é. Ele conhece. Ele não olha para uma pessoa e diz: o que é que você me diz de fulano? Não, Ele conhece nós por dentro e por fora. Ele conhece nós mesmo antes de nós nascer, de ser formado no ventre. Essa é a grandeza do nosso Deus, irmãos. Aleluia. Ele está no controle da situação. Jesus e os discípulos aqui navegando naquele mar representa nós. Representa nós. A nossa viagem à cidade celestial. Lembrando que nós somos peregrinos. Nós não somos daqui. A nossa pátria, a nossa morada não é aqui. Porque tudo aqui é passageiro. Jesus disse para o Pai: Pai, eles não são daqui como eu não sou. Oh, irmãos, isso é motivo de nós glorificar a Ele, de agradecer a Ele. Porque nós não pertencemos aqui neste mundo. A nossa pátria está no céu, juntamente com Cristo na glória. Ficamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está no barco. Irmão Marcos, ora aí para o meu filho que está lá em São Paulo, feio, o Daniel. As tempestades vêm, mesmo Jesus estando presente. A nossa fé é provada nas tempestades. E Jesus, Ele tem o controle de tudo. Se você já entregou nas mãos dEle, por que se preocupar então? Então somente confia, porque Ele tem o melhor para nós, irmãos. Ele tem o melhor para nós. Quando confiamos no homem, podemos ser decepcionados, podemos nos frustrar, mas quando nós depositamos a nossa confiança nele, jamais ele vai nos decepcionar. Não, ele não decepciona aqueles que confiam nele de todo o coração. Querido Deus e amado Pai, Tua presença, nós estamos aqui essa noite para te adorar, Senhor. Te agradecer por essa palavra maravilhosa. Tua palavra que é santa, que é verdadeira, pura, que alimenta a nossa alma. Senhor, acalma o nosso coração, acalma a nossa alma, porque muitas vezes queremos nos desesperar, porque muitas vezes a nossa fé parece tão pequena, tão falha. Mas aumenta a nossa fé, assim como os teus discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Abençoa, Senhor, a cada um aqui esta noite. O filho da tua serva que está enfermo, visita, repreendendo todo mal, toda enfermidade. Porque nada é difícil para o Senhor, nada é impossível para ti, ó Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando os teus servos, sustentando a cada dia em sua jornada espiritual. Em nome de Jesus. Amém.